Você está pensando em tirar o siso? Então assista a este vídeo até o final. Todos os dias chegam pessoas no consultório cheias de dúvidas e muitas vezes acreditam em informações completamente erradas que viram na internet. Tem gente que acredita que nunca precisa tirar o siso e tem gente que acredita que todo mundo precisa tirar o siso. Também existem pessoas que morrem de medo de cirurgia e acabam adiando um tratamento que poderia ser muito mais simples. E também existem pessoas que fazem exatamente o contrário, removem um dente que talvez nem precisasse ser extraído. Por isso, neste vídeo eu vou explicar as 7 coisas que todo paciente precisa saber antes de tirar o siso. Você vai descobrir quando realmente precisa tirar, se dói, quais são os riscos, como é a recuperação pós-operatório depois da cirurgia e também o principal erro que pode transformar uma cirurgia tranquila em uma recuperação muito difícil. Então fica comigo nesse vídeo até o final, deixa seu like porque esse vídeo pode ajudar muita gente. E vamos começar. Se você ainda não me conhece, muito prazer, sou o Dr. José Souza, cirurgião dentista, e aqui no canal eu explico odontologia, saúde bucal de uma maneira simples, clara e baseada em ciência, para que qualquer pessoa consiga entender. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e vamos ao primeiro ponto. Tópico 1. Nem todo mundo precisa tirar o siso. Essa talvez seja uma das dúvidas mais comuns. Muita gente acredita que o siso é um dente que precisa obrigatoriamente ser retirado, mas isso não é verdade. Nem todo siso precisa ser extraído. O siso é conhecido como terceiro molar. Na maioria das pessoas ele nasce entre os 17 e os 25 anos de idade. E algumas pessoas desenvolvem os 4 dentes do siso, outras 2, outras 1. E existem aquelas pessoas que não desenvolvem nenhum siso ao longo da vida. E isso é completamente normal, super comum. Agora vem uma informação muito importante. Se o siso nasceu alinhado, ele participa da mastigação, ele consegue ser higienizado, escovado, e ele não causa dor, nem inflamação e nem prejuízo aos outros dentes, então ele pode ser mantido na boca sem problema nenhum. Ou seja, o simples fato de existir um siso não significa que ele precisa ser removido. Essa decisão sempre deve ser tomada após um exame clínico juntamente com o dentista e após uma radiografia. É o raio-x que vai mostrar a posição do dente, a posição e inclinação das raízes, proximidade com os nervos, se há necessidade de tirar ou não. Não tome a decisão de tirar ou não tirar um siso apenas porque um amigo falou ou porque você viu um vídeo curto na internet. Você precisa tomar essa decisão juntamente com o seu dentista e após um exame radiográfico, para você ter a melhor decisão se precisa ou não remover o seu siso. Cada caso é diferente e somente uma avaliação individual consegue dizer qual é a melhor conduta para você. Mas se nem todo mundo precisa tirar o siso, então surge outra pergunta: quando realmente é necessário remover o siso? Existem algumas situações em que a extração do siso é realmente indicada. A primeira delas é quando não tem espaço para nascer. Quando o siso não tem espaço para nascer, a boca do paciente é pequena, então ele vai ficar preso dentro do osso. E às vezes ele nasce parcialmente, não consegue erupcionar totalmente. E aí vai acumular restos de alimentos, bactérias, e aí pode ter infecção no local, pode ter inflamação. Então, nesse caso, é necessário extrair o siso. Outro motivo bastante comum é quando acontece a chamada pericoronarite. Esse nome pode parecer estranho, mas é quando tem gengiva ao redor do siso e ele não consegue erupcionar. Aí o paciente sente dor, pode ter acúmulo resto de alimento ali na região, o paciente pode apresentar mau hálito e, em alguns casos, até febre. Também indicamos a extração quando o siso apresenta cárie e não há possibilidade de restaurá-lo adequadamente, por ele estar muito lá atrás, lá no fundo da boca, e às vezes em alguns pacientes ele aparece inclinado e não tem como restaurar e pode correr risco até de comprometer o dente do lado, o segundo molar. Então nesse caso é melhor a extração. Existe ainda a indicação quando o siso está associado a cistos ou outras alterações que aparecem na radiografia. Nesse caso, o siso presente na boca pode trazer mais prejuízo do que benefício. Por outro lado, existem pacientes em que o siso permanece totalmente incluso dentro do osso, sem causar qualquer alteração durante muitos anos. Por isso que é importante a avaliação periódica. Nesse caso, o dente incluso, a cirurgia não é urgente. Aí tem que ser avaliado com o dentista e avaliado periodicamente, no mínimo do prazo aí de 6 a 6 meses. É por isso que eu sempre digo aos meus pacientes, a decisão de remover o siso não deve ser baseada no medo, ela deve ser baseada numa avaliação clínica cuidadosa. Cada siso é único, cada paciente é único. E cada radiografia conta uma história única também. Agora eu quero saber de você. Escreva aqui nos comentários. Você ainda tem os 4 sisos ou já precisou tirar algum? Eu leio todos os comentários e gosto muito de responder vocês. E continua assistindo porque na próxima parte eu vou responder as perguntas que mais assustam os pacientes. Dói tirar o siso? Quanto tempo demora o procedimento? E quais são os riscos reais desse procedimento? Essas respostas podem mudar completamente a forma como você enxerga a cirurgia do siso.
Agora chegou a pergunta que praticamente todo mundo faz antes da cirurgia. Tópico 3. Dói tirar o siso? Essa é, sem dúvida, a pergunta mais frequente no consultório antes de uma cirurgia de siso. E a resposta é normalmente não. Por quê? Porque toda cirurgia de siso ela é feita com anestesia local. Então, durante o procedimento, você não deve sentir dor. O que pode acontecer é você sentir uma leve pressão causada ali, uma força, sensação do tato normal. Mas dor você não deve sentir. Em alguns casos, pode ouvir alguns barulhos. Isso é completamente normal. Você está sentindo ali o dentista tirando o dente. Ele está trabalhando para remover o dente com segurança. Então, ouvir alguns barulhinhos é normal, esses sons. E dor é diferente de pressão. Dor é realmente uma sensação de sofrimento. Isso não acontece. Pressão é quando você sente que o dentista está mexendo ali no local. Você está sentindo que ele está removendo o dente. E isso acontece porque o dente está fixo no osso. Então é necessário fazer uma pressão, é necessário fazer uma força. Se em algum momento durante a cirurgia você sentir dor, basta você avisar o dentista. Você levanta a mão e avisa o dentista. Aí ele vai complementar com anestesia e você não vai sentir dor, para que o procedimento continue de forma confortável. Agora existe uma parte importante. Quando a anestesia passa, o procedimento acabou, você foi para sua casa, a anestesia passou, pode aparecer um desconforto. É por isso que o dentista prescreve medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos e, quando é necessário, antibióticos. Aí você deve começar essa medicação sempre no mesmo dia do procedimento. E em alguns casos, o dentista começa a medicação até 24 horas antes do procedimento, para que o seu pós-operatório seja melhor, seja mais confortável. Então você precisa tomar essas medicações para você não sentir dor. Hoje mesmo chegou um paciente aqui no consultório, eu fiz uma extração, aí o paciente chegou relatando que sentiu dor após o procedimento, alguns dias. Aí eu perguntei, você tomou medicação certinho? Já concluiu a medicação? Ele, não, doutor, não tomei medicação nenhuma, não comprei os medicamentos. O paciente fez extração e não comprou nem o antibiótico, o anti-inflamatório e analgésico que eu tinha prescrito. Aí o paciente sentiu dor? Isso é normal. Então você precisa tomar toda a medicação que o dentista prescrever para você. Seguir corretamente essas orientações e a medicação faz toda a diferença. Não espere sentir dor para tomar medicamento. Tome o medicamento no horário que o paciente passou. Se ele passou antibiótico de 8 em 8 horas, tome de 8 em 8 horas. O anti-inflamatório de 12 em 12, 8 em 8, tome no horário que ele passou. O analgésico de 6 em 6, tome de 6 em 6. Não espere sentir dor para tomar o medicamento. Tome o medicamento nos horários que foram combinados. Mas aí vem outra dúvida muito comum. Quanto tempo demora a cirurgia de siso? Muita gente acredita que toda cirurgia de siso demora horas, mas isso não é verdade. Isso depende principalmente da posição do dente. Se o siso já nasceu, está completamente erupcionado em boca, está numa posição favorável, a cirurgia pode ser relativamente rápida. Agora, se o siso está incluso, está dentro do osso, está impactado, está preso em outro dente, está com gengiva por cima, aí a cirurgia pode demorar um pouco mais. A posição das raízes também influencia bastante. Se as raízes estiverem curvas, a cirurgia de siso pode demorar um pouco mais. Naturalmente, o procedimento pode exigir mais tempo. Também existe o fato de que a anatomia é diferente. Nenhuma boca é igual, nenhuma abertura de boca é igual, nenhum siso é igual ao outro. Então existem sisos mais simples, podem sair em 15, 20 minutos, outros sisos ainda em 40 minutos. Outros sisos podem ultrapassar 1 hora em casos mais complexos. Isso significa que houve algum problema? Necessariamente não. Pode ser apenas que aquele siso exigiu mais esforço e mais cuidado da equipe, do dentista, da auxiliar. Então todo caso tem que ser avaliado individualmente. Nenhum siso é igual ao outro. Existem casos mais simples e casos mais complexos. Na odontologia, a rapidez nunca deve ser mais importante do que segurança. O objetivo não é terminar logo. O objetivo é fazer uma cirurgia segura, preservando estruturas e evitar o máximo de complicações possível, para que você possa ter um pós-operatório confortável e tranquilo. Então, se a sua cirurgia de siso demorar mais do tempo do que você imaginava, não significa que algo deu errado. Aliás, quero fazer uma pergunta. Você ainda tem medo da cirurgia do siso ou já fez a extração? Escreve aqui nos comentários. Gosto muito de saber a experiência de vocês. Agora vamos falar um assunto que gera muita preocupação. Quais são os riscos da cirurgia? Como qualquer procedimento cirúrgico, a cirurgia do siso também apresenta riscos, mas existe uma informação muito importante. As complicações graves são incomuns quando existe uma boa cirurgia, um profissional que faz um planejamento cirúrgico e é habilitado para realizar a cirurgia do siso. Entre as complicações mais comuns está o inchaço.
é esperado que você sinta um certo edema, principalmente se houver desgaste de osso. Outro efeito relativamente comum é a dificuldade para abrir a boca temporariamente. Isso se chama trismo. Isso pode acontecer porque os músculos da região ficam inflamados e é normal, é de se esperar que você fique com uma abertura de boca limitada durante alguns dias. Também pode ocorrer sangramento leve nas primeiras horas. Outra complicação é a alveolite. Ela acontece quando o coágulo que fica ali no local da extração se perde antes do tempo, mas felizmente é algo que pode ser ali tratado pelo dentista. Geralmente apresenta uma dor intensa. Então, você sentir isso é raro, mas é possível. Você comunica a equipe odontológica, ao consultório que você fez o procedimento, para tratar essa alveolite. Existe ainda a parestesia, que é uma alteração temporária da sensibilidade. Ela pode ocorrer quando o siso inferior está muito próximo do nervo alveolar inferior, que fica aqui atrás. Por isso, em alguns casos, é necessário fazer até uma tomografia, para que possa ver ali a proximidade das raízes do siso com o nervo. É importante também destacar que complicações graves são raras e, às vezes, na internet, muitas pessoas acabam vendo casos extremos e isso faz com que pessoas acreditem que toda extração de siso é perigosa, mas não é bem assim. Na prática, a maioria dos pacientes passa pelo procedimento sem intercorrências importantes. É por isso que uma avaliação cuidadosa com o dentista faz toda a diferença durante o procedimento. Quanto melhor o planejamento, maior costuma ser a segurança do paciente durante todo o tratamento. Agora que você já sabe quando o siso precisa ser removido, se dói, quais são os riscos, quanto tempo dura o procedimento, chegou a hora de falar sobre uma parte muito importante, a recuperação. Tópico 6. Como ter uma boa recuperação após a extração do siso. Uma boa recuperação começa assim que a cirurgia termina. E acredite, grande parte do sucesso do pós-operatório, da recuperação do paciente, depende muito do próprio paciente. Nas primeiras 24 a 48 horas é comum surgir um pouco de inchaço. Isso faz parte da resposta natural do organismo do próprio paciente após o procedimento. Isso é super normal. Uma das orientações mais importantes é fazer compressas frias. Colocar uma bolsinha de gelo na região ali externa do rosto nas primeiras horas. Coloca 10 minutos, descansa 10, coloca 10 minutos, descansa 10. Isso vai ajudar a reduzir o inchaço, o edema e vai trazer mais conforto no pós-operatório. Outro ponto fundamental é seguir corretamente a medicação prescrita. Não tome remédios fora de horário, não tome medicamento sem orientação do dentista, tome tudo corretamente, conforme os horários, conforme o dentista passou para você. A alimentação também merece atenção. Nos primeiros dias, prefira consumir alimentos líquidos, pastosos, gelados, um iogurte, purê, vitamina, fruta batida no liquidificador, uma sopinha morna, caldo de feijão e evite consumir alimentos duros. Isso pode machucar e causar desconforto na região. E também evite consumir alimentos quentes. O calor pode estimular o sangramento. Outro ponto importante é manter uma boa higiene bucal. Muita gente deixa de escovar os dentes, mas isso não é o ideal. Você precisa escovar os dentes, mas com cuidado, para não machucar ali o local da gengiva. Mas mantenha a escovação, fio dental, tudo conforme você faz. Você só tem que ter cuidado para não fazer bochechos vigorosos. E quando for cuspir, para não estimular muito o sangramento, mas mantenha a escovação e o uso do fio dental. Também é importante descansar. Evite atividades físicas intensas nos primeiros dias, pois pode aumentar o inchaço e sangramento. Lembre-se, cada organismo reage de forma diferente. Algumas pessoas não incham, outras ficam um pouco mais inchadas. Então você precisa ter esse olhar e cuidado. Não é porque o seu rosto está inchado que teve algum problema na cirurgia ou você está com algum problema. O ideal é acompanhar a evolução e seguir corretamente as orientações do seu dentista. Mas existe um erro que ainda faz muita gente sofrer desnecessariamente depois da cirurgia. Tópico 7. O erro que mais atrapalha a recuperação. Se eu pudesse dar apenas um conselho para quem vai tirar o siso, seria este: respeite o pós-operatório. Muitos pacientes se sentem bem no dia seguinte e acreditam que já podem voltar à rotina normalmente. É justamente aí que os problemas começam. Fazer esforço físico, atividade física sem autorização, fumar, ingerir bebidas alcoólicas, abandonar os medicamentos ou tomar os medicamentos errados, não respeitar as orientações pós-operatórias que o dentista lhe passou, pode atrasar o processo de cicatrização. Outro ponto importante é não faltar ao retorno quando ele for indicado. Quando o dentista disser para você voltar com alguns dias, porque ele precisa avaliar a cicatrização, remover pontos, você precisa voltar para verificar como está evoluindo, se está tudo certo.
Quando o paciente segue corretamente todas as recomendações, a recuperação costuma ser muito mais tranquila. Por isso, lembre-se, a cirurgia ela acaba quando o dente é removido, mas o tratamento só é concluído quando a cicatrização está completa. Então, antes de tirar o siso, lembre-se dessas 7 informações. Primeiro, nem todo siso deve ser extraído. Segundo, a decisão de extrair o siso precisa ser baseada em uma avaliação clínica e radiográfica, juntamente com o dentista no consultório. Terceiro, durante a cirurgia, geralmente você não sente dor, porque o procedimento é realizado com anestesia local. Quarto, o tempo da cirurgia depende da dificuldade de cada caso. Pode durar 20 minutos, pode durar 40 minutos, pode durar mais de 1 hora. Quinto, complicações existem, mas não são tão comuns quando o procedimento é realizado por um profissional habilitado e a sua cirurgia é planejada. Sexto, uma boa recuperação depende dos cuidados, principalmente que você terá nos dias seguintes à cirurgia. E sétimo, seguir corretamente as orientações do dentista é a melhor forma de favorecer uma recuperação e uma cicatrização tranquila. Agora eu quero saber de você. Você ainda tem os sisos ou já precisou remover algum? Se sim, me conta como foi sua experiência. Escreva aqui nos comentários. Eu gosto muito de saber e vou responder todos vocês. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que está pensando em tirar o siso, assim mais pessoas terão acesso a essas informações. Aqui no canal temos vídeos novos toda semana. Eu vou deixar um vídeo aqui sobre mau hálito muito bom para você aprender mais ainda sobre saúde bucal. Eu sou o Dr. José Souza, cirurgião dentista, e lembre-se, boca saudável, corpo forte. Te vejo no próximo vídeo.